Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta prática aqui para a gente começar a nossa homilia. Quem hoje precisa do dom da paciência, levanta a mão aí para o Padre ver. Isso. Quem é impaciente, levanta a mão. Pronto, glória a Deus, misericórdia, Jesus. Misericórdia, Senhor. Minha gente, olha só. Hoje a palavra de Deus vai explicar para a gente que sem paciência a gente não entra no céu. Hoje a palavra de Deus vai explicar para a gente sobre duas realidades. Eu preciso ter paciência e eu preciso produzir frutos. Diga comigo, eu preciso ter mais paciência. Diga comigo, haja paciência. Diga assim, eu também preciso produzir frutos. Minha gente, a gente sabe que o nosso mundo atual é marcado por algumas características. Muita informação, uma agitação incrível. A gente sabe que existe no nosso mundo muito barulho, mas sem sombra de dúvidas, uma das maiores características do nosso tempo é a falta de paciência. O mais impressionante de tudo é que viver sem paciência é quase que uma rotina da vida das pessoas modernas. E pensar em ter o dom da paciência é algo que um tanto quanto ultrapassado. Mas eu fico particularmente impressionado o que a Bíblia pensa sobre isso. O que a Bíblia pensa sobre a paciência como um degrau para se chegar ao céu. Enquanto muitas vezes a cultura e o homem moderno se acostumam a viver de uma forma, eu vou viver no impulso, eu vou fazer tudo que eu preciso, e a paciência fica algo como que obsoleta. Eu fico impressionado como a Bíblia nos ensina e admoesta a perceber o quanto a paciência é necessária para se alcançar o reino dos céus. Enquanto no domingo passado a Bíblia falava sobre a semente que caía do semeador que lançava em diversos tipos de terreno, a gente tem um entendimento claro que aquela semente é o nosso tempo, é a energia que a gente coloca, e a liturgia no domingo passado nos orientava a não gastar o nosso tempo, a nossa energia em lugares que não vão dar frutos. Amém, minha gente? Pronto, até aqui todo mundo está comigo. Só que hoje a liturgia vai falar sobre essas parábolas que a primeira e a segunda falam sobre semente. Falam sobre o terreno que vai receber essa semente e o que vai acontecer com essa semente. Pois bem, se a gente parar para pensar, a liturgia também está nos convidando a voltar nossa imagem para o agricultor. E o agricultor faz o que, minha gente? Depois que planta, ele espera. Ele espera e ele tem que ter paciência. Por quê, minha gente? Porque o fruto é precioso. Quando ele coloca a semente, quando ele deita a semente para morrer no chão, e ele vê o tempo passar, para que cresça o fruto, ele tem paciência, ele espera, porque, queridos irmãos e irmãs, o agricultor não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer. Isso significa que a liturgia também de hoje quer nos posicionar nessa mesma realidade. A liturgia de hoje quer convidar a gente a colocar tudo que a gente tem de preocupação, de cuidado, tudo que a gente não sabe fazer e a gente precisa fazer nas mãos daquele que sabe fazer. Assim como um agricultor tem uma total dependência e ele espera o fruto, porque o fruto é precioso, a Bíblia hoje, a liturgia está convidando o meu coração, da senhora, ou do senhor, de cada um de nós, a fazer o que a gente precisa fazer bem feito e colocar nas mãos de Deus, viver numa dependência dele, para que ele também faça parte dele. E isso muitas vezes custa a gente. Por quê? Porque a gente quer tudo para ontem e a gente não sabe esperar. E muitas vezes a gente não calcula a preciosidade do fruto. E é por isso que muitas vezes a gente não tem paciência. Queridos, a palavra de Deus hoje nos explicou muito bem a interpretação do joio e do trigo. É interessante que a gente guarde no nosso coração isso. Porque a Bíblia disse, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. Aquele que veio de noite e semeou o joio é o próprio demônio. A Bíblia diz que o campo é como o mundo, a boa semente são aqueles que pertencem ao reino de Deus. O joio pertence ao maligno.
E aí a gente vai entender então que a colheita será ao final dos tempos. E os ceifeiros são aqueles anjos que virão para recolher aqueles que são de Deus. Eu acho muito interessante as ponderações que Santo Agostinho fala. Santo Agostinho disse que, olha, o campo é sim o mundo, onde vão crescer o joio e o trigo. Mas ele vai dizer assim, mas o campo também é a igreja onde recebem todo tipo de gente. E aqui, queridos irmãos e irmãs, a começar do padre, cada um de nós precisamos fazer morrer o joio para que possa crescer o trigo. Sabe o que Deus quer ensinar para a gente? É que o bem e o mal vão coexistir até o último dia. Ele disse, não vamos cortar o joio, porque corre o risco de a gente perder o trigo. Quando Jesus diz isso, ele quer dizer de alguma forma que o bem e o mal vão existir até o último dia. Mas a gente já sabe que o mal será vencido pelo bem. Amém, minha gente? Eu sei que muitas vezes existe tanta revolta dentro da gente, chateação quando a gente vê o cenário nacional, a política. A gente se revolta com tantas decisões irresponsáveis que a gente vê que estão sendo tomadas. E a gente fica meio... E aí a gente tem que lembrar, o bem vai vencer o mal. O bem vai vencer o mal. O joio vai crescer junto do trigo, mas no momento certo. O joio vai ser queimado. E aí, queridos, a outra interpretação que a gente precisa fazer, como Santo Agostinho está propondo, é que dentro de nós, o joio precisa ser convertido. O que acontece? Ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que é puro 100%. Porque nós somos feitos pela concupiscência, a gente herdou a concupiscência. Isso faz a gente lembrar que se a gente não vigiar, se a gente não cuidar, a gente vai deixando crescer dentro de nós a maldade. E aí a gente precisa, queridos irmãos e irmãs, não da nossa força, não da nossa disciplina, porque a gente não é bom o suficiente, mas a gente precisa da graça de Deus. Olha, por isso que é a humildade daquele agricultor que ensina a gente, a dependência de saber esperar. Muitas vezes a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer controlar tudo, e aí, queridos, a gente esquece que isso também é joio. Que Deus possa cuidar de nós a partir daquilo que muitas vezes a gente deixa guardado lá dentro. Por isso, o padre quer lembrar cada um dos irmãos uma coisa. Hoje eu vi um vídeo de manhã que um padre postou, eu achei muito interessante. Ele foi lá num trigal, e aí ele pediu a ajuda de um senhor, e o senhor colocou assim na mão um trigo e um joio. Eu fiquei impressionado, porque quase não há diferença. Se você olhar assim de longe, você não percebe a diferença de um para o outro. E aí ele disse assim, mas preste atenção o que vai acontecer. Eu vou triturar um e vou triturar outro, e você vai ver o que acontece. Minha gente, quando ele pegou o joio, ele começou assim, a triturar. Quando ele olhou, só tinha os restinhos, não tinha absolutamente nada, estava vazio, estava sem nada, só estava as lasquinhas lá da planta. Ele disse, está vendo? O joio não tem absolutamente nada. E aí de repente, quando ele começou a triturar do outro lado, o trigo, e ele disse, aqui é diferente, ó. E aí ele foi tirando as cascas, e a mão ficou cheia de frutos, de semente. Sabe, queridos, essa é a segunda palavra que Deus quer dar para cada um de nós. Deus não quer que a gente viva com aparência de trigo. Deus não quer que a gente viva com aparência de filhos. Deus não quer que a gente viva com uma aparência de santidade. Mas Deus quer que a gente seja filhos. Deus quer que a gente seja um trigo bom. Deus quer que a gente produza fruto. Isso é interessante para nós, porque se você parar para pensar, você foi criado, querido, muito mais para crescer, reproduzir. Não, Deus criou você num tempo da história para que a sua vida desse sentido para as pessoas. Sabe, você nasceu muito mais do que para comer, muito mais do que para ser bem sucedido nos teus negócios. Isso é muito pouco. Deus criou você para que você fizesse sentido para a vida das pessoas. Em outras palavras, para que a sua vida produzisse fruto de santidade, para que as pessoas
olhassem para você e dissessem assim: eu quero também ser uma pessoa do bem, eu quero ser um filho de Deus. Ou seja, a gente está percebendo que o joio parece muito com o trigo, e longe de nós sermos como esse joio. Nós não queremos ser joio, nós não queremos ter aparência de sermos bons, nós não queremos ter aparência de sermos o trigo, não. Nós queremos ser trigo que produz fruto, e o fruto que permanece. Ou seja, muito mais do que ter paciência. Esse é o primeiro momento da liturgia, da liturgia da palavra, do ensinamento de hoje. Mas Deus também quer me lembrar que eu preciso produzir fruto. E aí eu lembrei de uma historinha que há muito tempo eu ouvi, uma historinha muito legal, que fala sobre a necessidade da gente produzir fruto. Por que a gente produz fruto, padre? Para levar as pessoas para o céu. Pois bem, naquele dia de manhã cedo, São Pedro abriu a porta do céu. E tinham dois homens. Um era um pregador da palavra, o outro era um motorista de ônibus. E aí, o pregador da palavra já foi cheio de intimidade falar com São Pedro, abriu os braços. São Pedro, que alegria te encontrar, me dá um abraço. São Pedro, meio sem jeito, foi e abraçou o pregador e disse: pois bem, agora eu vou levar vocês dois para os lugares onde vocês vão ficar. Primeiro, o motorista de ônibus: minha gente, venha comigo, e também venha comigo o pregador. E aí o motorista de ônibus foi passando por uns lugares lindos. Você imagina, no reino dos céus, a primeira ala, tudo de primeira, aquelas coisas maravilhosas, as casas maravilhosas. De repente ele disse: já estamos chegando, aqui vai ser os aposentos do nosso motorista de ônibus. Minha gente, quando ele abriu a porta da casa do motorista de ônibus, aquela coisa mais luxuosa, aquela cama que você só de olhar, aquela cama imensa, espaçosa, dava vontade de você pular lá naquela cama, tudo bonito, tudo perfeito, tudo grandioso. E aí o pregador diz: caramba, se o motorista de ônibus já recebeu esses aposentos, imagina eu já preguei para tantas pessoas, eu acho que eu levei umas centenas de pessoas para o céu. Se o motorista de ônibus vai ficar com esses aposentos maravilhosos, imagina a minha vez. E aí deixou o motorista de ônibus, ele ficou muito satisfeito, fechou a sua porta, né, dos seus aposentos no céu, e começa a andar o pregador, e começa a andar, e ele vai percebendo que aquelas casas assim lá no reino do céu estão ficando mais simples, sabe? E de repente, o que está acontecendo? Isso aqui está me lembrando o IAPI da Penha, o que está acontecendo? E de repente vai aquelas casinhas pequenininhas, apartamentos pequenininhos, e aí São Pedro não está confundindo com ninguém, não. São Pedro disse: não, você não é aquele pregador que pregou para muitas pessoas, é aqui, está chegando já, fica calmo. De repente, quando São Pedro disse: estamos chegando no lugar, o pregador começou a ficar revoltado. Minha gente, ele entrou num lugar, tinha um dormitório com umas 400 beliches, e aí disse: pregador, você vai ficar naquela terceira cama apertadinha, pequenininha. E aí ele disse assim, com todo respeito: São Pedro, o que está acontecendo? O motorista de ônibus o senhor colocou naquele quarto de luxo, extra luxo, lindo, maravilhoso, grandioso. Eu que preguei a palavra há anos, você me coloca nessa beliche? E aí São Pedro disse: só um minutinho. Começou a abrir o livro e disse: você é o pregador, tal. Aqui me consta que você produziu muitos frutos. Você trouxe para o céu 140 pessoas por meio da sua pregação. 140 pessoas corresponde a essa belichezinha. Tudo bem, São Pedro. E aquele motorista de ônibus, o que ele fez? Deixa-me ver o que me consta. Quando abriu o livro, disse: olhou assim, sim, agora eu estou lembrando. Aquele motorista de ônibus, ele trouxe 4.955 pessoas para o céu. Aí o pregador disse: mas como? Ele disse: meu filho, toda vez que ele fazia uma curva, as pessoas todos pensavam que iam morrer, se entregavam a Deus. Aí você já sabe, né? Toda vez que acontecia de chegar, ele virava,
Todo mundo rezava. De tanto ele fazer isso, as pessoas morriam de medo, buscavam a Deus. Eu sei que ele botou todo mundo aqui para o céu. Ele produziu muito fruto, por isso que ele está nesse cargo. Sabe, queridos, é verdade. A vida da gente é produzir fruto ou produzir fruto, é fruto de santidade. A gente não precisa ser como esse motorista de ônibus, a gente não precisa ser como esse pregador, a gente precisa ser como a gente é. Você na sua realidade, amando como você precisa amar, cuidando como você precisa cuidar, dentro de casa, lá no esporte, seja a pessoa mais natural do mundo. E esse é o maior segredo, Você quer levar as pessoas para Deus, não força a barra, não fica colocando uma maquiagem que você não tem, sabe? Você quer levar as pessoas para Deus, seja natural, seja uma pessoa simpática, seja uma pessoa empática, cuide das pessoas, ame as pessoas, porque, gente, essa é a melhor receita. Mais do que você ter uma aparência daquele que reza 10.000 textos, isso não diz mais nada. Mas seja uma pessoa leve, seja uma pessoa tranquila e em comunhão com Deus. Isso acima de tudo. Uma pessoa que não abre mão de ter uma vida com o Senhor. O que a gente guarda hoje na homilia? Eu preciso ter paciência. E eu preciso produzir fruto. Porque o joio, ele não tem fruto, ele tem aparência de algo bonito, de algo vistoso. Mas o trigo, depois que você tritura, ele tem fruto, querido. Ou seja, cada um de nós, quando a gente passar pela grande tribulação, Deus vai olhar os frutos que a gente produz. Quantas pessoas a gente abençoa. Deus não vai contar no dia do juízo final quantos textos você rezou. Não, mas Deus vai contar o quanto que você amou. E aí, no quanto que você amou, você produziu fruto. Sabe, meus amados irmãos e irmãs, Deus espera isso de nós. Eu só gostaria de esticar um pouquinho mais a pregação, sem me alongar muito, mas para dizer uma coisa. São Tiago, ele começa e termina a sua carta falando sobre a paciência. Por quê? São Tiago vai dizer que não há possibilidade para um cristão ir para o céu se ele não tem a virtude da paciência. Eu, para não me alongar muito, eu vou pegar só uma passagem, no final da carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 7 seguinte, diz assim: tende, pois, irmãos, paciência, até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva de outono e da primavera. Vocês também tenham paciência e fortaleçam os seus corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Gente, a gente precisa converter a nossa impaciência em paciência. Vocês lembram o que aconteceu lá em Lucas 9, no capítulo 9, versículo 51 seguintes? Jesus estava passando por uma tribo lá, uma comunidade, e aquela comunidade não quis ouvir o Senhor. E aí então 2 discípulos se levantam, João e Tiago, e dizem: Senhor, deixa comigo, deixa com a gente. Aqueles que não quiseram ouvir o Senhor, sabe o que a gente pode fazer, Jesus? Nós vamos orar para que o fogo do céu caia e mate todo mundo. Jesus olhou assim para eles e disse: não, para que essa impaciência? Por que isso? Não é assim que vocês devem agir. Sabe, queridos irmãos e irmãs, quantas vezes a gente age com impaciência? Agora eu quero perguntar a vocês, e quero que vocês sejam sinceros. Toda vez a gente se agita, a gente cria aí a gente fica impaciente, a gente fala o que devia e o que não devia quando a gente está assim, sim ou não? E aí a gente fica com aquele cheio da gente, a impaciência vem, a gente vai e pensa um bocado de coisa errada, sim ou não? A gente está impaciente, cheio da gente. Desculpa dizer, parece que a gente coloca aquela, sabe, do cavalinho que ele bota assim, ele não consegue olhar para outro lado. E ele só olha para uma direção, a gente fica só olhando. Quando a gente está impaciente, a gente fala o que não deve, a gente pensa o que não deve, e a gente até chega a duvidar de Deus, sim ou não? A gente não pode continuar mais assim. A gente precisa dizer: Senhor, eu posso sim ficar impaciente, mas eu não posso ser governado pelas minhas emoções. Eu amo tanto a Ti, Jesus, eu não quero ficar agindo de uma forma para poder falar, agir, duvidar e fazer coisas que vai machucar o teu coração. Ou seja, se até ontem a impaciência, que é algo que se tornou popular e natural na vida de todo mundo, estava governando, conduzindo o teu modo de ser, hoje a gente para e diz assim: calma, a gente sim tem o direito de ficar agitado, a gente sim tem o direito de ter impaciência, mas eu não posso deixar que a impaciência cause em mim reações emocionais
que vão machucar as pessoas, que vão contra a minha fé, que vão até mesmo me fazer falar e fazer coisas que eu costumeiramente não gosto. O que é que eu posso dizer para mim, para o meu coração nesse momento? O que é que você pode dizer para você? A paciência tudo alcança. A Bíblia diz isso. Aqueles que perseverarem no Senhor herdarão a terra. Ou seja, a gente tem que dizer para a gente também: acalma o coração, tenha paciência. E aí a gente percebe por que eu vou esperar. Porque os frutos são preciosos. Por que o agricultor espera e ele tem paciência? Porque ele sabe que o sustento virá a partir daquele fruto. Queridos, a nossa vida não vai se findar aqui nessa terra. Sim, um dia a gente fecha os olhos para aqui, mas nós cremos que lá no céu a gente abre os olhos para viver uma eternidade. Amém, minha gente? Amém ou não? Isso significa que a gente precisa cultivar agora os bons hábitos. E Deus quer lembrar cada um de nós que a paciência vai nos levar à perfeição. Qual é o outro dom? O dom de produzir frutos. Que a gente possa orar hoje. Eu quero orar com vocês dizendo: Senhor, eu não quero ser inerte. Eu não quero passar a vida aqui fazendo só aquilo que eu gosto. Poxa, é muito pouco. Eu vou fazer aqui, passar uma vida cuidando só da minha família, cuidando só de mim. Cara, eu preciso cuidar das pessoas, eu preciso fazer um bem para as pessoas, eu preciso ministrar sobre as pessoas, eu preciso fazer com que as pessoas conheçam o teu amor. Ou seja, eu preciso dar fruto, e fruto de santidade, para quando chegar lá, não ficar querendo brigar lá com o motorista de ônibus, e dizer: poxa, por que ele está num lugar melhor aqui? Não, eu quero produzir muito fruto de amor aqui na terra. E se você está comigo, eu quero só finalizar dizendo uma coisa: seria injusto da minha parte falar sobre paciência e não lembrar de Jó do Antigo Testamento. Jó perdeu a esposa, 7 filhos, todos os bens, todas as propriedades, ficou muito doente. E a gente sabe que o demônio fez tudo isso porque ele queria uma única coisa. Nunca esqueça o que o padre vai dizer. O demônio sabia que se ele tivesse Jó impaciente, se o demônio tiver um homem impaciente, ele tem um instrumento afiado em suas mãos. Jó venceu o demônio porque Jó suportou tudo. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Se a gente tiver essa capacidade, a gente nunca vai servir ao demônio, mas a gente vai servir sempre a Deus. A nossa impaciência, tudo isso pode ser controlado pelo Espírito Santo, tudo isso pode ser controlado à medida que eu me cuido, que eu me conheço, que eu tenho uma autorreflexão, que eu sou capaz de dizer: eu não posso continuar machucando as pessoas, eu não posso continuar ferindo as pessoas, porque eu estou ferindo o próprio Deus. Então eu posso dizer assim para mim: eu posso cuidar de mim, eu posso, com a ajuda de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, com a graça do céu, ser controlado pelo Espírito e ser uma pessoa melhor. Então eu abençoo o seu coração para que você entenda: a paciência vai te levar para o céu. Amém, minha gente? Os bons frutos que você produz vai te levar para o céu. Amém? Então a gente guarda esses 2 tesouros que a liturgia nos dá no dia de hoje. Feche seus olhos por um instante. Eu quero rezar por ti. Eu gostaria de rezar por você. Faça silêncio. Feche seus olhos. Pai querido, nós abençoamos tantos corações que aqui estão, tantos outros que estão em casa. Senhor, nós não queremos ser reconhecidos por aqueles que são impacientes, por aqueles que não conseguem controlar-se, por aqueles que são levados pelas emoções. Não, Jesus. Nós pedimos a Tua graça, porque nem sempre nós conseguimos. Sozinho a gente não vai conseguir também, Jesus. Então a gente está te levantando as mãos com humildade para te dizer: dai-nos a graça da fidelidade, dai-nos a graça, Senhor, de sermos pacientes. Mais do que isso, Deus, nós pedimos também a graça. Não queremos ser inertes, não queremos passar a vida cuidando só da gente, mas nós queremos que por onde a gente passar, a gente deixe rastros da bondade do céu, que a gente possa cuidar de pessoas. Nós queremos ser tocados por essa palavra e dar fruto, Jesus. Não queremos viver uma vida que seja somente para a gente, é muito pouco, mas que as pessoas que comigo convivem no trabalho, no lazer, aonde eu possa ir, sejam ministradas pela minha própria vida. Como Jó, que não decepcionou, que não foi usado pelo demônio, assim nós queremos ser, Senhor, pacientes, porque nós sabemos que o fruto da paciência é a perfeição.
O fruto que virá no tempo certo é muito precioso. Por isso nós queremos esperar tudo em Ti. Nós queremos depender do Senhor. Nós queremos colocar todas as coisas em Tuas mãos e pedir: ajuda-nos e cuida de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em